Fala pessoal, tudo bem? Bom, após terminar aí uma série de vídeos a respeito de análise de DOEs, né, análise prática, gráfica, quantitativa, finalizando com modelo reduzido, eu preciso gravar esse vídeo aqui sobre matriz de confundimentos, né? O que é a tal da matriz de confundimento, né? Vamos pegar aqui este DOE aqui, né? Nós temos um DOE clássico, 8 fatores, 16 rodadas, e a gente vem aqui para fazer a análise e dentro deste campo, onde a gente precisa colocar os nossos graus de liberdade, nem sempre o jump vai, digamos assim, acertar, vai colocar os graus de liberdade corretos aqui dentro. Então, como saber quais são os graus de liberdade e mais que isso, né? Quais graus de liberdade estarão confundidos com quais, né? Então, a gente precisa lembrar dos conceitos, né? Vou compartilhar aqui com vocês uma parte da aula de planejamento de DOEs. Essa matriz aqui ela é bem famosa, né? Por exemplo, nós temos aqui uma tabela de dados com 8 fatores e 16 rodadas, então a gente poderia olhar aqui, eu vou fazer um DOE com 8 fatores, 16 rodadas. Então, 8 fatores, 16 rodadas, a minha resolução é 4, tá? Eu tenho resoluções 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenho a full fatorial, né, quando a gente não tem a matriz de confundimentos. Mas como que é essa matriz de confundimento, de onde que eu tiro ela, né? Então a minha sugestão para vocês é a seguinte: se você tem um DOE que a resolução é 4, o que significa isso, né? Vamos para esse slide aqui, ó. A resolução 4 significa que você vai ter interações, tá, de segunda ordem confundidas com outras interações de segunda ordem, e você vai ter os próprios fatores principais confundidos com interações de terceira ordem. Então essas são as principais interações que você vai ter, os principais confundimentos que você vai ter, tá? Em outras palavras, se você colocar num experimento como este aqui de 4 fatores, resolução 4, se você colocar no seu fit model a interação AB ou a interação CD, o resultado será exatamente o mesmo. Tá? Então vamos pegar esse caso aqui de 8 fatores. Tá? Olha só a dica. Tá? Fit model, você não precisa disso aqui. O seu objetivo aqui é conseguir a matriz de confundimento. Tá? Para isso você não precisa ter o seu DOE completo, coletado os dados, experimentos realizados. Eu coloquei aqui um para tudo, poderia colocar aqui qualquer valor, tá? Não importa o valor que eu vou colocar aqui, eu só quero ter algum valor para eu conseguir a minha matriz de confundimento, ok? Então veja só, eu vou selecionar todos os graus, todos os fatores aqui. Eu sei que a resolução desse experimento é a resolução 4, tá? Lembrando que ela veio daqui, 8 fatores, 16 rodadas, resolução 4. Isso significa que a maior interação que eu vou ter nesse meu DOE vai ser uma interação de grau 3, ok? Então, resolução 4, eu coloco 3 aqui. Uma vez que eu coloco 3 aqui, todos os fatores selecionados, eu venho aqui e coloco para ele quebrar tudo isso até o grau 3. Então o Jump vai colocar todos os graus de liberdade possíveis desse experimento até terceira ordem. Uma vez que eu faço isso, eu coloco para rodar e a primeira coisa que vai aparecer aqui em cima é a nossa matriz de confundimentos, tá? Em inglês ela tem esse nome de Singularity Details, tá? Então aqui a gente está tendo o seguinte, ó, os 15 graus de liberdade que eu tenho que colocar no meu modelo para analisar são esses aqui. Se a gente contar aqui, temos os 8 fatores principais e 7 interações. Então, o AG vai ter exatamente o mesmo efeito de BD, que vai ter exatamente o mesmo efeito de CE, que vai ter exatamente o mesmo efeito de FH, ok? E aí cada projeto vai ter o seu entendimento, né? Muitas vezes, fisicamente falando, BD faz mais sentido que AG, então as pessoas decidem levar a BD.
tem princípio da hereditariedade, né? Se o B é o primeiro do Pareto, o AG é o segundo, talvez faça mais sentido a gente trabalhar com BD, então você que vai tomar essa decisão. Isso aqui, essa matriz de confundimento aqui, você pode copiá-la, né, e colá-la lá em seus relatórios, né, sem problema nenhum. Vou até fazer o teste aqui, eu dei um copy picture lá e eu tenho ela aqui. Ó, aqui está a matriz de confundimento daquele meu DOE específico. Ok, vamos ver se isso funciona, né? Vamos trabalhar agora com uma resolução 5. Olha só, eu tenho aqui uma resolução 5, né? Por quê? Porque eu tenho 5 fatores, 16 rodadas, então eu tenho lá 5 fatores, 16 rodadas, a resolução é 5. Lá no Jump eu vou colocar então, se minha resolução é 5, eu vou selecionar todos os meus graus, meus fatores aqui. Se a resolução é 5, eu coloco 4 aqui, macros factorial to degree. O Jump vai colocar todas as combinações possíveis entre esses carinhas aqui até o grau 4. Coloquei para rodar, aqui está a minha matriz de singularidades, a minha matriz de confundimento. Percebam que os valores que eu tenho aqui embaixo não interessam para mim, tá? Eu inventei esses valores, eu coloquei tudo 1 aqui somente para conseguir essa matriz de confundimentos aqui. Ok? Então, percebam que temos fatores de primeira ordem, né, os fatores principais, interagindo com interações de quarta ordem. Aqui também, aqui não, né? Aqui é segunda ordem com terceira ordem, né? E assim sucessivamente. Aqui estão os 15 graus de liberdade que eu vou colocar no meu modelo e eu posso trocar esses aqui por esses aqui, ok? Vamos para o último exemplo, que é uma resolução 6, né? Já vi algumas pessoas fazendo esse tipo de experimento. Resolução 6, 6 fatores, não é 16 rodadas aqui, né? Vamos corrigir, são 32 rodadas, tá? 6 fatores, 32 rodadas. A resolução é 6. Eu vou ter fatores de primeira ordem, fatores principais confundidos com interações de quinta ordem, né, na resolução 6. Então eu vou colocar aqui os 6 fatores. Percebam um detalhe, né? Percebam um detalhe. Muitas vezes você vem para fazer análise e já tem uns graus de liberdade aqui dentro. E aí muita gente simplesmente clica em rodar aqui e não, está errado, né? A gente precisa ter 31 graus de liberdade aqui dentro, porque temos um DOE com 32 rodadas e nós não temos 31 graus de liberdade aqui dentro, tá? É como se a gente já estivesse fazendo um modelo reduzido, então isso aqui está errado. Vou apagar tudo isso aqui, vou selecionar os 6 fatores, vou colocar grau 5, factorial to degree, eu vou pedir para o Jump me dá todas as combinações possíveis entre fatores principais até interações de quinta ordem. E aqui está, tá? Então aqui estão os 31 graus de liberdade que a gente tem que levar para esse experimento, ok? Lá no Jump, na forma automática, ele estava, se eu não me engano, até aqui. Então isso estaria errado, estariam faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 graus de liberdade, ok? Esta é a matriz de confundimento daquele DOE específico que a gente trabalhou ali, ok? Então, relembrando, só para fechar, se a resolução é 4, você vai vir aqui e vai colocar 3, tá? Vai selecionar todos os graus de liberdade, macros, factorial to degree e vai colocar aqui dentro. Ah, Matheus, mas e se eu errar e colocar 4? Vamos fazer 4. Factorial to degree. Então, deixa eu selecionar aqui todos eles, factorial to degree, e agora o Jump colocou até o grau 4 aqui. Qual vai ser a diferença? Essa matriz de confundimento ela vai ser maior, ela vai mostrar aqui mais coisas, né? Eu estou pedindo até o grau 4 agora, então ele está adicionando nessa minha matriz de experimento, nessa minha matriz de confundimento, toda esta parte aqui que antes não tinha, ok? Então,
seguem sendo esses 15 graus de liberdade e os confundimentos estão aqui, só que essa parte pra gente, para cima de grau 4 aqui, não agrega muito para nós, tá? Então é isso, pessoal, espero ter ajudado. Basta você saber qual que é a resolução do seu experimento, colocar lá no Factorial 2 Degree um número a menos e você vai ter a sua matriz de confundimentos, ok? E depois você coleta os dados e aí você preenche essa coluna aqui com os seus dados reais e aí você analisa o seu DOE com aqueles 15 graus de liberdade da esquerda, né? Nesse caso 30 e 31, ok? Espero ter ajudado aí uma vez mais. Nos vemos no próximo. Abraço.